Sob forte pressão internacional, o primeiro-ministro de Israel discursa na Assembleia Geral da ONU sob protestos de delegações. E você vai ver ainda. Suspeito por ataque em escola no Ceará são identificados. E ainda, tragédias ambientais custaram ao Brasil mais de 26 bilhões de reais e quase uma vida por dia em 2024. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora é 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Você acompanha agora os destaques deste dia 26 de setembro. E a gente abre esta edição com imagens do discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU. A presença de Netanyahu na conferência ocorreu sob muita tensão. O premier é alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Além disso, Netanyahu enfrenta protestos em vários países, incluindo Estados Unidos, onde ocorre a Assembleia Geral, e também em Israel, pelo fim da guerra em Gaza. A tensão diplomática também se refletiu na rota do avião do premier, que optou por uma rota incomum para ir à Conferência da ONU ao sobrevoar parte da Europa. Nesta sexta-feira, assim que o seu nome foi anunciado pelo evento, várias delegações, vocês estão vendo nas imagens, deixaram o plenário entre vaias e aplausos direcionados ao primeiro-ministro israelense. Para entender melhor esse contexto, vamos ouvir agora a análise do mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, que a gente tem acompanhado ao longo dessa semana, desde que começou a Assembleia Geral da ONU, Ricardo Rios. Bom dia, Tabata. Bom dia a você que nos assiste. O discurso de Benjamin Netanyahu, que terminou há instantes em Nova York, traz 3 pontos que demonstram que Israel não vai parar com a guerra em Gaza e, pelo contrário, pretende continuar os conflitos no Oriente Médio. Mas vamos por partes, né? O primeiro ponto que Netanyahu traz, que abre seu discurso, é uma prestação de contas de tudo que aconteceu dos avanços militares israelenses de 2024 a 2025, focando no Iêmen, Líbano, Iraque e Irã. No Iraque, a ação foi muito pequena e muito localizada, mas nos outros 3 países as ações foram muito fortes e com resultados militares e administrativos muito significativos. E isso mostra que Netanyahu não vai parar com o conflito. Ele, inclusive, abre possibilidade no seu discurso para aumentar o conflito com o Líbano e, sobretudo, com o Hezbollah. Ele ainda ameaça o Hezbollah, falando que se o Hezbollah não abrir mão das armas, é possível de que o acordo de paz com o Líbano não seja efetivado. O segundo ponto é em relação a Gaza e a Palestina. Netanyahu deixa muito claro que vai continuar com as ações em Gaza, que vai incorporar o território de Gaza a Israel e colocar nativos de Gaza como gestores daquela área, mas ele não especifica se seriam árabes, se seriam palestinos ou se serão israelenses, judeus. Isso não fica muito claro nas palavras de Netanyahu. Mas o que dá a entender é que não há possibilidade de paz e, principalmente, ele deixa isso muito claro, que a solução de 2 estados não é viável hoje. Ele deixa isso muito evidente. E aí a gente entra na terceira questão, que é o reconhecimento de vários países à Palestina, né? Principalmente Reino Unido, Austrália e Canadá, que fizeram isso nessa semana. Ele critica muito esses países e, inclusive, questiona o direito de defesa, porque nas relações internacionais o principal fator de existência de um país é, de fato, a sua sobrevivência, a sua existência. E Netanyahu diz que defende isso, ao mesmo tempo em que critica a posição desses estados em criticar a guerra de Israel, em criticar a matança em Gaza e fazendo esse reconhecimento
à Palestina. Porém, uma cena no início do discurso chama muita atenção, que é a saída de várias delegações da Assembleia Geral. Elas deixam Netanyahu falando com um pequeno público. Isso mostra, sim, uma reprovação internacional, é um recado diplomático de que os países não aceitam a situação como está. Mas Netanyahu fez o seu discurso e mostra que não vai parar tão cedo com o avanço em Gaza e com os conflitos no Oriente Médio. Nós acabamos de ouvir, então, a análise do mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios. E olha, a polícia identificou os 2 suspeitos pelo ataque a tiros na escola em Sobral, no Ceará. 2 alunos morreram e 3 ficaram feridos. Os suspeitos estão foragidos. Os 2 suspeitos de um ataque a tiros na escola de ensino médio Luiz Felipe, na região norte do Ceará, foram identificados pela polícia. A identidade dos foragidos não foi divulgada. O ataque aconteceu na manhã desta quinta-feira e deixou 2 adolescentes de 16 e 17 anos mortos e outros 3 feridos. As vítimas eram estudantes e também participavam de times de futsal na cidade. 2 dos baleados receberam alta hospitalar e o terceiro segue internado. A família não autorizou divulgar informações sobre o estado de saúde dele. O secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, confirmou que o ataque foi uma execução premeditada. As equipes policiais encontraram drogas no bolso de um dos mortos no ataque. Os agentes também encontraram uma balança de precisão e embalagens na cena do crime. Roberto Sá informou que um dos sobreviventes responde por ato infracional, análogo a homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido e dano. E uma das hipóteses para o crime que matou os 2 estudantes na escola em Sobral é o confronto entre facções, já que 7 facções disputam o domínio por territórios onde eles podem monopolizar o tráfico de drogas e serviços como acesso à internet. Os 7 grupos criminosos são responsáveis por 90% dos assassinatos no estado. O governador Eumano de Freitas instituiu um gabinete extraordinário da segurança pública em Sobral até a situação se normalizar no município, que deve receber também um reforço no policiamento. As aulas na escola devem retornar na segunda-feira e os alunos receberão apoio psicológico. A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta manhã uma nova operação de combate ao crime organizado e à facção criminosa Primeiro Comando da capital. Ao mesmo tempo, equipes continuam nas diligências sobre o caso do assassinato do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. No total, são cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão na zona oeste da capital paulista e no interior do estado, referentes a roubos de residência. Mais de 20 viaturas, 4 delegados e 80 policiais participam da operação. Em paralelo, a polícia continua a investigar o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Ele foi morto a tiros em uma emboscada na Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A polícia já identificou o 8º suspeito de participação no assassinato. Foram encontradas digitais dele numa segunda casa usada pelos criminosos em Mongaguá. A Justiça de São Paulo já tinha decretado a prisão temporária dele e ele está foragido. Até o momento, 4 pessoas foram presas e 4 investigados são procurados. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os laudos periciais ainda estão em elaboração. Uma das linhas de investigação é a de que ele foi assassinado pelo PCC por seu histórico de combate à facção, que comanda o tráfico de drogas no estado e já o ameaçou de morte. A outra hipótese é a de que possa ter ligação com seu trabalho como secretário da administração em Praia Grande. De qualquer forma, as investigações apontaram que não há dúvida sobre o envolvimento do PCC.
Somente no ano passado, as tragédias ambientais custaram ao Brasil mais de 26 bilhões de reais e quase uma vida por dia. As mortes por desastres no ano passado tiveram um crescimento de quase 60% em relação a 2023. 306 vidas perdidas no ano passado em razão das tragédias ambientais no Brasil. O número equivale a quase uma morte por dia. Segundo dados da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, as fatalidades foram causadas principalmente por chuvas intensas, 79% ou 242 mortes. Os números foram fornecidos por um programa criado pelo Banco Mundial e pela Universidade Federal de Santa Catarina. No caso das mortes, a estatística do último ano cresceu 58% em comparação a 2023, que teve 193 óbitos. As mortes por eventos climáticos extremos, no ano passado, foram o quarto maior número do século, ficando atrás, por exemplo, de 2022, quando morreram 650 pessoas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 2024 foi o ano mais quente no Brasil já registrado desde 1961, com temperatura média de 25, acima da média histórica dos últimos anos. Além das mortes, no ano passado, os desastres naturais causaram uma perda econômica ao setor público de 2,230 bilhões de reais e ao setor privado, com prejuízos de mais de 24,6 bilhões de reais. E, de certa forma, para prevenir essas tragédias ambientais, na tarde deste sábado, a Defesa Civil vai começar a testar o alerta em celulares em cidades do centro-oeste do país. A população de Brasília, no Distrito Federal e de mais 12 municípios nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vai receber um alerta teste da Defesa Civil. A ferramenta envia mensagens de emergência para os celulares em casos de desastres de grande risco, como tempestades. O sistema não exige cadastro prévio e é totalmente gratuito. Ele funciona em aparelhos Android e iOS lançados a partir de 2020 e com cobertura de telefonia móvel 4 ou 5G. O alerta é enviado mesmo sem conexão com Wi-Fi ou pacote de dados. E a Justiça liberou mais de 2 bilhões em benefícios atrasados do INSS. O valor é para segurados que entraram com ação para revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. O Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento de 2 bilhões e 400 milhões em atrasados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. As ações, autuadas em agosto, são referentes a cerca de 116 mil processos de beneficiados. Têm direito os segurados do INSS que entraram com ação para revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. Por isso, só quem entrou com processo na Justiça tem direito a receber os atrasados. Além das ações previdenciárias, foram liberados aos tribunais regionais federais de cada região, para pagamento de requisições de pequeno valor, outros tipos de ações, totalizando o valor de 2 bilhões e 800 milhões de reais. O Conselho afirma que cabe aos tribunais o depósito dos recursos financeiros, de acordo com o cronograma de cada um. Para saber o valor liberado, clique no link de cada região da Justiça Federal. E veja a seguir, coordenador de nova diretriz explica por que a pressão 12/8 virou pré-hipertensão. E agora na sua tela, vamos ver a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. 18 graus neste momento, céu limpo. Nós voltamos já já.
O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11h47. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas na noite de ontem. As medidas incluem produtos farmacêuticos, caminhões pesados e móveis fabricados no exterior. A medida anunciada no final da noite é a política comercial mais severa do republicano desde a imposição de tarifas recíprocas em abril a praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Segundo Trump, a tarifa de 100% começa a valer a partir de 1º de outubro sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que uma empresa esteja construindo sua fábrica de produtos farmacêuticos nos Estados Unidos. A Federação Europeia de Indústrias Farmacêuticas afirmou que a implementação de novas tarifas americanas sobre medicamentos criaria a pior das situações e recordou que os impostos aumentam os custos, perturbam as cadeias de abastecimento e impedem que os pacientes obtenham tratamentos vitais. Em outra publicação, Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados fabricados em outras partes do mundo. O magnata ainda anunciou tarifas sobre materiais para a reforma de casas de 50% e que também começam a valer a partir de 1º de outubro. E aqui no Brasil, um trem carregado com milho descarrilou após bater em um caminhão de cana-de-açúcar em Araraquara, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu nesta quinta-feira. Equipes da Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia, trabalham no local do acidente para a remoção dos vagões e na avaliação dos danos para o restabelecimento do tráfego. Com a colisão no caminhão, em Araraquara, o trem de carga descarrilou. 15 vagões tombaram e parte da linha férrea ficou retorcida. Mas apesar do forte impacto, não houve feridos. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, após o trem, que transportava milho, colidir com um caminhão carregado com cana-de-açúcar em uma passagem de nível próxima ao bairro Aparecidinha, nas imediações da Estação do Ouro. Com a colisão, o caminhão foi arrastado por cerca de 200 metros. Os vagões saíram dos trilhos e tombaram, fazendo com que a carga de milho se espalhasse pelo local. A linha férrea ficou visivelmente danificada e retorcida. Os motivos do acidente ainda serão investigados. E agora a gente vai falar de saúde, de um assunto importantíssimo. Sabe aquela categoria normal de pressão arterial 12/8? Pois é. Nesta semana, esse valor foi atualizado a partir de uma nova diretriz elaborada por 3 sociedades médicas brasileiras. Atenção, porque agora a pressão 12/8 é considerada como pré-hipertensão e tem gerado muitas dúvidas. Para entender melhor, então, essa revisão, vamos ouvir um dos coordenadores da diretriz da hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Dr. Wilson Nadruz. Não houve mudança no critério para diagnóstico de hipertensão arterial, ou seja, é considerado diagnóstico de hipertensão aquela pessoa que tem a pressão acima ou igual a 14/9 de pressão no consultório. Veja, isso não se modificou em relação às últimas diretrizes. A grande modificação que houve nessa diretriz foi a mudança do que a gente chama da faixa de pré-hipertensão. O que é isso? São aqueles indivíduos que estão sob maior risco de desenvolver hipertensão no futuro e, consequentemente, maior risco de desenvolverem no futuro também mais doenças como infarto e derrame. Qual foi a mudança? Antes se considerava pessoas pré-hipertensas quem tinham pressão no consultório entre 13/8,5 e menos de 14/9. Agora, na nova diretriz, a mudança que houve é que, a partir acima ou igual a 12/8, esse indivíduo vai ser considerado pré-hipertenso, ou seja, entre 12/8 e menos de 14/9, a gente tem a faixa de pré-hipertensão, que significa o quê? Indivíduos sob maior risco de desenvolver hipertensão e, consequentemente, maior risco no futuro de poder ter infarto e derrame. Lembre-se, esses indivíduos não têm hipertensão e, portanto, não devem ser considerados como portadores de hipertensão. Eles estão sob maior risco.
Mas surge, a dúvida, o que essa população dessa faixa de risco deve fazer? Vamos acompanhar a fala do Dr. Wilson Nadros. Tentar ter hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, ter um peso controlado, se tiver obesidade, tentar perder peso, ter uma dieta saudável também, com pouco consumo de sal, menos consumo de calorias, reduzir também o consumo de álcool, o mínimo possível, e também procurar fazer atividade física de maneira regular. E além disso, é sempre importante também cuidar de outros fatores que não necessariamente interferem na pressão, mas interferem no risco cardiovascular, como por exemplo, é importante parar de fumar e sempre que possível ver como que está seu açúcar no sangue, colesterol no sangue, porque isso também pode levar a eventos no futuro muito ruins, como infarto e derrame. Então, de novo, a faixa de 12/8 e menor que 14/9 não é hipertensão, é pré-hipertensão, e para isso, essa população é importante que mantenha hábitos de vida saudáveis. Um abraço. Tá aí, então, a explicação de um dos coordenadores da diretriz da hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Wilson Nadros. E no Redação HIT de hoje, nós vamos conhecer a cidade chamada Paulo Afonso, uma pequena cidade do sertão baiano. Paulo Afonso é um município situado no sertão do estado da Bahia, a cerca de 460 quilômetros da capital Salvador. Conhecida como a capital da energia, a cidade se destaca pela grandiosidade de seu complexo hidrelétrico, um dos maiores do Brasil, que aproveita o potencial do Rio São Francisco. Emancipada em 1958, a história do município está diretamente ligada à construção da usina, que transformou a paisagem local e a vida da população. Cidade bonita, O destaque ali para os ipês espalhados pela cidade. Vamos então com uma câmera ao vivo de Paulo Afonso. Por lá, neste momento, termômetros marcando 31 graus, bastante calor. E o turismo em Paulo Afonso oferece uma experiência completa e bem diversa, misturando a grandiosidade da engenharia humana com as paisagens impressionantes do sertão e a história local, que inclui as tradições do cangaço. A principal atração é o complexo hidrelétrico da Chesf. É um ícone de energia e desenvolvimento. As visitas, sempre acompanhadas por guias credenciados, revelam o funcionamento de usinas pioneiras como a Paulo Afonso I, a primeira subterrânea do Brasil. E com essa imagem do céu de Paulo Afonso, nós encerramos a edição desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia no decorrer desta semana. Um excelente final de semana para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.